بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louvado seja Allah, Senhor dos Universos, e o bom fim será para os piedosos, e não haverá hostilidade senão para com os injustos. E testemunho que não existe nenhuma divindade com o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Bem-vindos a todos. Quanto ao que se segue, é a terceira parte do esclarecimento da questão da desculpa devido à ignorância. Desta vez, iremos traduzir aquilo que foi dito pelo nobre Sheikh Ibn Uthaymin, e isto na Fatwa número 313 e 314, no primeiro volume da sua coleção de Fatawa, intitulado Fatawa Nur ala Darb. Então o Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, foi questionado da forma seguinte: quando é que a pessoa é desculpada devido à ignorância e quando é que não é desculpada? Que seja nas questões relativas à crença, como nas questões relativas à prática. Repito a questão que foi lançada ao Sheikh: quando é que a pessoa é desculpada devido à ignorância e quando é que não é desculpada? Que seja nas questões relativas à crença, como também nas questões relativas à prática. Então o Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, respondeu dizendo: esta pergunta é uma pergunta importante. É uma pergunta capital. E não é o momento apropriado para responder de maneira detalhada, pois há muita coisa para dizer. Mas, de maneira resumida, temos versículos no Alcorão e narrações na Sunnah do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam que demonstram que a pessoa é desculpada devido à ignorância em todos os assuntos. Em todos os assuntos. Isto é, que seja nos assuntos relativos à crença, como nos assuntos relativos à prática. Mas no caso em que a pessoa seja negligente na procura do conhecimento islâmico, nesse caso não é desculpado. Ou se, por exemplo, as evidências lhe foram comunicadas e as rejeitou por orgulho ou por desaprovação. Nesse caso, também não é desculpado. E dentre os versículos que demonstram que a pessoa é desculpada devido à ignorância, há a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala: Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. De acordo com o sentido do versículo, número 286, Allah subhanahu wa ta'ala disse: Nosso Senhor, não nos castigues se esquecemos ou erramos. E Allah subhanahu wa ta'ala respondeu a esta invocação dos crentes dizendo: o fiz. Isto é, não vos castigarei se esquecerem ou errarem. E disse também, tabaraka wa ta'ala: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ. E de acordo com o sentido do versículo número 5 da Surah Al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala disse:
vós não sereis culpados por aquilo que cometeram por erro, mas serão culpados por aquilo que os vossos corações fizeram intencionalmente. E Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. De acordo com o sentido do versículo número 15 de Surat al-Isra, e nós nunca castigamos um povo antes de lhe termos enviado um mensageiro. E Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. De acordo com o sentido do versículo número 43 de Surat al-Nahl, e não enviamos antes de ti, ó Muhammad, senão homens aos quais fizemos revelações. Então perguntai aos sábios da mensagem, se não sabeis. E Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ. De acordo com o sentido do versículo número 115 de Surat al-Tawbah, e não é possível que Allah desvie um povo após havê-lo guiado, sem que antes lhe tenha claramente mostrado aquilo do qual se deve afastar. E Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ. De acordo com o sentido do versículo número 59 de Surat al-Qasas, Allah subhanahu wa ta'ala disse: e não é possível que o teu Senhor aniquile uma povoação sem antes haver enviado à sua metrópole um mensageiro para lhes recitar os nossos versículos. E nós não aniquilamos as povoações sem que os seus habitantes fossem injustos. E Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. E o último versículo mencionado pelo Sheikh rahimahullah é o versículo 117 de Surat Hud, no qual Allah subhanahu wa ta'ala disse, de acordo com o sentido deste versículo: e não é possível que o teu Senhor aniquile injustamente povoações enquanto que os seus habitantes são reformadores. E os versículos com este sentido são imensos. Mas também na Sunnah, como foi relatado do profeta sallallahu alaihi wasallam, que disse: Inna Allah qad tajawaza an ummati al-khata wal-nisyan wa mastukrihu alayhi. Por certo, Allah não castiga a minha comunidade devido àquilo que fazem por erro, por esquecimento e por constrangimento. Este hadith foi relatado por Ibn Majah e autenticado por Al-Albani. Mas no caso em que a ciência religiosa seja acessível à pessoa e que, além disso, ela seja negligente na sua aprendizagem, ou que não dê importância à aprendizagem, ou que por orgulho rejeite a verdade depois que ela lhe seja esclarecida, dizendo, por exemplo: por certo, encontramos os nossos antepassados sobre uma doutrina e nós nos guiamos seguindo os seus passos. Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Como Allah subhanahu wa ta'ala disse acerca dos descrentes na Surat Az-Zukhruf, versículo número 22. Como também é o caso de muitos ignorantes que veneram os seus chefes e os seus sábios desviadores e que, logo que são aconselhados, desprezam a verdade. Todos esses não são desculpados. Portanto, a questão da desculpa devido à ignorância é uma questão perigosa
e requer paciência e muita prudência. E podemos acrescentar que não podemos tratar, não podemos julgar esta questão de maneira geral, de maneira global, mas pelo contrário, devemos estudar cada caso à parte, de maneira particular, pois todos os casos são diferentes. Sendo que certas pessoas podem ser consideradas descrentes mesmo sendo ignorantes. E outras pessoas não. Pois os motivos da ignorância das pessoas diferem de uma pessoa à outra. Aqui se termina a tradução da primeira fatwa do Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullahu ta'ala. E compreendemos desta primeira resposta que a questão da desculpa devido à ignorância é uma questão perigosa, é uma questão importante, é uma questão que necessita conhecimento, ciência. E que há pessoas que são desculpadas devido à ignorância e outras não são desculpadas devido à ignorância. Quer dizer que depende da situação de cada pessoa. Então não podemos julgar as pessoas todas da mesma forma. Isso é um ponto muito importante para podermos compreender esta questão. É muito importante de compreender este ponto, que é que cada pessoa tem uma situação diferente da outra. Então não podemos julgar todas as pessoas da mesma forma, mas cada um deve ser... A situação de cada pessoa tem de ser julgada de acordo com o seu caso, de maneira específica. Na segunda fatwa do Sheikh Ibn Uthaymin, acerca deste ponto, e é uma questão semelhante, quer dizer que foi questionado de maneira semelhante acerca desta questão, que é a questão da desculpa devido à ignorância. Será que existe uma desculpa devido à ignorância ou não existe? Então o Sheikh rahimahullah ta'ala disse: a desculpa devido à ignorância foi estabelecida no Alcorão e na Sunna. Quer dizer que o Sheikh Ibn Uthaymin nos diz que, obviamente e claramente, esta questão foi estabelecida. Quer dizer que esta questão existe e que há uma desculpa devido à ignorância. E isso foi estabelecido no Alcorão e também na Sunna do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Depois Sheikh Ibn Uthaymin mencionou os versículos que foram mencionados anteriormente na fatwa anterior, na fatwa que traduzimos há instantes. E depois de ter mencionado esses versículos, disse o seguinte, argumentando sobre esses versículos: os versículos acerca desta questão são imensos. Todos eles estipulam que não há descrença senão acompanhada de conhecimento. Todos os versículos, todas as evidências, estipulam que não há descrença senão acompanhada de conhecimento. Isto é, só podemos considerar descrente aquele que conhece o veredito daquilo que faz, ou daquilo que diz, ou daquilo que abandonou. Quer dizer que temos a pessoa que vamos considerar descrente, que vamos excluir do Islão, tem de saber que aquilo que está a fazer é kufr, é descrença. E isto é o requisito da sabedoria e da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, sendo que o ignorante é desculpado. E como poderia Allah subhanahu wa ta'ala castigar o ignorante, sendo que Allah é o mais misericordioso dos misericordiosos? Allah subhanahu wa ta'ala tem mais misericórdia do seu servo que uma mãe tem do seu filho por aquilo que cometeu por ignorância. Portanto, dentre as condições do takfir, dentre as condições para excluir uma pessoa do Islão, há o conhecimento. Dentre as condições do takfir,
há o conhecimento. Isto é, que a pessoa que comete kufr, que a pessoa que comete descrença, saiba que aquilo que comete é descrença. E também que a pessoa faça tal coisa intencionalmente. Que a pessoa cometa descrença intencionalmente. Pois se cometer descrença sem querer, de maneira involuntária, ou de contra-vontade, ou por má interpretação, nesse caso, não é considerado descrente perante Allah. Nesse caso, não é considerado como descrente perante Allah. Reparem aqui, Sheikh Ibn Taymin nos diz que a pessoa que comete kufr, que comete descrença por ignorância, ou de maneira não intencional, ou por contra-vontade, ou por má interpretação, nesse caso essa pessoa não é considerada como descrente perante Allah subhanahu wa ta'ala. Depois Sheikh Ibn Taymin rahimahullah ta'ala disse, e dentre as provas disso, na Sunnah há um hadith que foi relatado por Ibn Majah e autenticado por Al-Albani, no qual o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: nas comunidades que vos precederam havia um homem que tinha má opinião dos seus atos, pois tinha transgredido em pecados. Então, antes de morrer, disse aos seus familiares: quando eu morrer, queimem o meu corpo, depois reduzam-no a pó e atirem as cinzas no mar. Pois se Allah conseguir tomar posse de mim, não me perdoará. Não me perdoará. Então Allah subhanahu wa ta'ala ordenou aos anjos de recuperarem a sua alma e lhe disse: o que te levou a fazer isso? Ele respondeu: ó meu Senhor, só o fiz por medo de ti. Ó meu Senhor, só o fiz por medo de ti. Então Allah subhanahu wa ta'ala o perdoou. Então Allah subhanahu wa ta'ala perdoou este homem. Embora que o homem tenha duvidado do poder de Allah. E duvidar do poder de Allah é kufr, é descrença. Mas o fez, este homem fez, cometeu este kufr, cometeu descrença devido à sua má interpretação e devido à sua ignorância. Então, Allah subhanahu wa ta'ala lhe perdoou. Allah subhanahu wa ta'ala lhe perdoou este ato de kufr, de descrença. Devido a quê? À sua má interpretação e à sua ignorância. Depois Sheikh Ibn Taymin disse, e é primordial de saber que a questão do takfir, que é de acusar alguém de descrente, de excluir alguém do Islão, a questão do takfir tem os seus princípios e as suas condições. A questão do takfir tem os seus princípios, tem as suas regras, tem as suas condições. Não é uma questão que a pessoa possa tratar com o seu raciocínio, com a sua opinião pessoal ou com o seu senso. Considerando como descrente quem quer e como crente quem quer. Esta questão, que é de quem é que é descrente e quem não é, pertence a Allah subhanahu wa ta'ala unicamente. Da mesma forma que a questão de considerar que algo é proibido ou obrigatório, ou que algo é lícito ou ilícito, tudo isso pertence a Allah subhanahu wa ta'ala só. Como disse o Altíssimo, Tabaraka wa ta'ala, ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. E não digam por alegação mentirosa com as vossas línguas, isto é lícito e isto é ilícito, para forjarem a mentira acerca de Allah. Este é o versículo número 116 da Surah An-Nahl. Portanto,
a questão do takfir e da proteção pertencem a Allah tabaraka wa ta'ala só. Esta questão do takfir, a questão do takfir e da proteção, pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala unicamente. E quer dizer pela proteção, Sheikh Ibn Uthaymin diz, e quer dizer pela proteção al-Islam, que protege a pessoa e que protege o sangue da pessoa e que protege também os bens da pessoa. Quer dizer, o Islão, al-Islam, protege a pessoa, protege o seu sangue e os seus bens. Portanto, não é permitido de acusar alguém de descrente sem posteriormente estabelecer no seu caso as condições do takfir. Pois o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse no hadith relatado por Muslim: aquele que acusa um indivíduo de descrença ou lhe diz ó inimigo de Allah, e não for o caso, não for verdade, então a acusação voltará a ele. Aquele que acusa um indivíduo de descrença, aquele que acusa um muçulmano de descrença, ou que lhe diz inimigo de Allah, e que não for o caso, não for verdade, então a acusação voltará a ele, isto é, ao acusador. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. Então o Sheikh Ibn Uthaymin nos diz no comentário deste hadith que será ele o acusador, será ele o kafir, será ele o descrente, será ele o inimigo de Allah se acusou alguém injustamente. Se acusou alguém injustamente. Então, e vemos aqui a gravidade de acusar alguém de kafir ou de inimigo de Allah, adu Allah. Porquê? Porque se não for o caso, Allahu musta'an, esta acusação retorna ao acusador. Retorna ao acusador. E depois Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, em conclusão, disse o seguinte: a questão do takfir e da proteção não nos pertence, mas pelo contrário, pertence a Allah subhanahu wa ta'ala e ao seu mensageiro sallallahu alaihi wa sallam. Portanto, aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala e o seu mensageiro sallallahu alaihi wa sallam consideraram descrente, é descrente. Quanto àquilo que nem Allah subhanahu wa ta'ala nem o seu mensageiro sallallahu alaihi wa sallam consideraram descrente, então não é descrente. Mesmo se os seus pecados são enormes aos nossos olhos e ao nosso senso, a questão não nos pertence. Estas questões, que são as questões do takfir, pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala e ao seu mensageiro sallallahu alaihi wa sallam. A questão do takfir tem condições conhecidas dos sábios. E dentre o que li mais detalhado acerca da questão do takfir foi nos livros do Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala, como na sua coleção de Fatawa e nos seus outros livros. Portanto, aconselho a todos de retornarem às palavras do Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala, nesta questão. Aqui se terminam as palavras, se termina a tradução desta fatwa, desta segunda fatwa do Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullahu ta'ala. E para terminar, digo, é necessário mencionar as condições do takfir. As condições do takfir. Pois falámos nesta segunda fatwa que o takfir tem condições e que tem regras. Então, convém de mencionar essas condições, que são as condições do takfir, da exclusão do Islão. E menciono aqui também aquilo que foi dito pelo Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullahu ta'ala, numa outra coleção de fatawa intitulada Majmu' al-Fatawa wal-Rasail, no terceiro volume, acerca da crença, acerca de al-Aqidah. Então o Sheikh Ibn Uthaymin, nesta outra coleção de fatawa, mencionou as condições do takfir.
E as condições do takfir são 4. A primeira condição, comprovar que tal palavra, tal ação ou tal abandono é kufr, é descrença. E isto se baseando nas evidências do Alcorão e da Sunna. A segunda condição do takfir é comprovar que a pessoa responsável cometeu realmente tal descrença. A terceira condição do takfir é que a pessoa receba os argumentos que tal palavra, tal ação ou tal abandono é kufr, é descrença. E a quarta e última condição do takfir é eliminar. É o fato de eliminar todos os motivos que impedem de fazer o takfir de tal pessoa. Que impedem de excluir tal pessoa do Islão. Aqui se termina esta terceira parte do esclarecimento desta questão tão importante que é a questão da desculpa devido à ignorância. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.